Oi pessoal, vim fazer essa live de fim de ano aqui nesse local mágico, místico, misterioso, que é chamado Pedra das Fadas. Dá uma olhada aqui, olha só esse bloco enorme aqui. Eu li que o bloco mais pesado, ele tem 45 toneladas e olha, eles são colocados assim, ó, não tem nada prendendo, tá vendo? Tudo colocado um sobre o outro. E são 19 metros e meio de comprimento, 6 de largura e 4 metros de altura. E adivinhem quem foi que construiu isso aqui? Como o nome diz, Pedra das Fadas, foram as fadas que construíram. Eu achei super interessante que eu pude visitar esse local, um monumento realmente, e descobri essa lenda e falei assim, eu vou usar esse local como o palco, ou como estúdio para a minha última live, a minha live para agradecer 2023, agradecer vocês que me acompanharam e desejar a vocês um feliz ano novo. E aí eu vi, não vou parar aqui, num minuto só estou mostrando por enquanto, tinha alguma dúvida, eu não sabia se eu vinha, porque até uma hora antes de vir, estava ainda chovendo, estava chovendo muito, não ia dar para fazer. Mas de repente, saiu aquele sol lindo ali, ó, e aí eu entendi que era para vir. E aí então, deixa eu só localizar aqui para vocês, eu li que esse é um dos dolmenes, ele é um dos mais bem conservados, um dos maiores e um dos mais bem conservados aqui da Europa. E ele está localizado na Bretanha, que é uma região do noroeste da França. E aí eu pensei no tema da minha live, aí eu pensei, será que a gente podia pedir para Deus, se a gente fosse pedir alguma coisa, pedir uma varinha mágica para o ano de 2024, para a gente conseguir tudo aquilo que a gente deseja? E aí eu pensei, e se a gente já tivesse a nossa varinha mágica? E se a nossa varinha mágica fosse, deixa eu sentar aqui, fosse o poder que a gente tem, aquele poder mais grandioso que a gente tem. Agora eu não sei como é que eu faço para voltar aqui, né? Para virar. Gente, então vamos continuar aqui não sei como é que faz, mas vamos continuar mostrando então aqui para vocês. Tem uma pessoa aí, se tiver. Então eu vou usar aqui o meu neurônio. Deixa eu ver se eu sei aqui onde aqui vira, aqui. Pronto, tô aparecendo eu aqui. Até meus cabelos estão aumentando. Mas então, gente, eu pensei, e se a nossa varinha mágica fosse o poder de escolha que a gente tem? Que a gente tem o poder de escolher, a gente tem o poder de escolher se a gente vai mudar a nossa vibração, porque esse livro aqui que eu estou fazendo agora, que é o Peça Será Atendido, ele diz que a gente, dos Abrahams, que é canalizado pela Esther Hicks, eles dizem que a gente só não recebe aquilo que a gente estiver pedindo se a gente não estiver na vibração do nosso desejo. Porque a moeda de troca que a gente tem com o universo é a vibração. Eles dizem que nós somos seres vibráteis e que a gente recebe tudo aquilo que a gente pedir, desde que a gente esteja na vibração correta. E eles dizem aqui no 5º capítulo que as emoções são os maiores intérpretes das nossas vibrações. Ou seja, a gente sabe que se a gente estiver vibrando no negativo, não adianta a gente estar querendo alguma coisa positiva. E eu acredito que em sã consciência ninguém deseja nada negativo. Então,
Se a gente, como é que a gente pode dizer, mas como é que eu vou saber em que frequência eu estou vibrando? Aí eles dão a dica, é a emoção é um intérprete. É como, por exemplo, se a gente vai para assistir uma conferência, por exemplo, em uma língua que a gente não entende, a gente precisa de um tradutor. Então a emoção é o tradutor, é ela que traduz o que é que a gente, em que frequência a gente está vibrando. Então basta a gente pensar, se a gente tiver com uma emoção, digamos que a gente está querendo o carro novo, como ele diz, como eles dão um exemplo no livro, e a gente presta atenção na nossa emoção. Ele diz, a emoção é o intérprete das vibrações, para ver em que é que a gente está vibrando. E assim a gente vê que a nossa emoção é de muita insatisfação com o carro velho, ou com não ter um carro. Aí então, se a gente está vibrando na insatisfação, como é que a gente pode estar querendo, estar esperando receber um carro novo que vai nos trazer tanta satisfação? Eu acredito que seja exatamente dessa forma. E aí, eu vi aqui também que eles dizem que quando a gente assinou lá o nosso, que a gente viria, minhas coisas estão tudo ventando aqui, o vento está levando tudo embora. As informações que eu escrevi aqui, para trazer para vocês. Se a gente tiver, eles disseram que depois quando a gente decidiu vir para fazer, nós que somos seres infinitos, divinos, decidimos vir fazer essa experiência humana aqui, passar um pouco aqui fazer essa travessia, aqui como seres humanos, que estamos, nós que somos seres espirituais, aí que a gente sabia, por exemplo, que o bem-estar é a base desse universo maravilhoso e que nós teríamos oportunidades suficientes para moldar os nossos pensamentos, transformando-os em experiências de vida agradáveis. Aí então a gente pode imaginar que, como eu estava dizendo ali no início, a gente está aqui nesse monumento que é chamado, então, esse aqui que eu já mostrei para vocês no início, estão vendo aqui? Que é chamado, então, o monumento Pedra das Fadas. E aí, então, aqui eu pensei, se a gente tivesse uma varinha mágica? Mas então, a nossa varinha mágica, como eu estava dizendo, é o poder de escolha. A gente pode escolher ficar na vibração da negatividade, ficar na vibração da falta e da escassez, ou a gente pode escolher ficar na vibração da alegria, da prosperidade e da gratidão. Eu acredito que especialmente a gratidão, ela é básica para a gente conseguir alcançar o nosso desejo. Eu tenho ali no meu canal o livro da Rhonda Byrne, que é a magia, onde ela explica exatamente isso, esse item que é a gratidão. Ela explica que aquela frase bíblica que diz aquele que muito tem, mais lhe será dado, e aquele que pouco tem, até o pouco que tem lhe será tirado, ela explica que o que é isso, o que falta, né, nessa frase, a palavrinha gratidão. Aquele que muito tem gratidão, mais ele vai receber, mais aquilo que ele deseja, ele vai receber. Todos os pedidos dele vão ser atendidos. E aquele que pouco tem gratidão, até o pouco que ele tem vai ser tirado. Porque se ele tem, ele está assim pensando que ele tem ele precisa pagar o aluguel, por exemplo. Ele está sem dinheiro, a pessoa está sem dinheiro para pagar o aluguel e ela está vibrando ali naquela raiva, na insatisfação, que ela não tem o dinheiro para pagar o aluguel. Então ela vai estar sendo ela não vai estar tendo gratidão pelo local onde ela estava ali, então, morando, por exemplo. Ela tem o local para morar, ela tem o que ela precisa, ali um teto em cima da cabeça, e ela não sabe se ela vai ter dinheiro para pagar o aluguel. Mas ao invés dela agradecer pelo que ela tem, ao invés dela estar feliz pelo local que ela vive, ela está vibrando na insatisfação.
ou na dúvida se ela vai ter ou não o dinheiro. Acredito que seja isso, é porque chegou gente aqui, está passando, eu estou no local público, então aí isso me tirou um pouquinho aqui do meu foco. Mas eu vou continuar aqui então, lendo para vocês mais uma coisinha que eles disseram aqui sobre coisas que a gente sabia antes de chegar aqui. Como o bem-estar existe em abundância, a gente não perceberia nenhum risco, nem se preocuparia com o ambiente para o qual a gente estava se movendo. E eles dizem que ninguém veio sem estar sabendo que isso aconteceria. Então, eu pensei em fazer essa live aqui para estar trazendo para vocês também essa dica, então, que eu acredito que a varinha mágica é a gente usar o nosso poder de escolha, porque como a professora Lucilena, ela conta sempre aquela historinha do ovo de cuco, que muitas vezes a gente recebe, a gente chegou aqui e a gente está sobre esse chazinho de esquecimento, como eu digo, o véu do esquecimento, que a gente esqueceu, para começar, que nós somos seres divinos, fazendo uma experiência humana, e depois eu acredito que com todo o tempo que a gente vem e volta, todas as nossas encarnações, a gente acaba tendo que esquecer para poder estar se submetendo àquele princípio da causa e efeito, que é a lei da atração, não é? Que funciona absoluta, que é absoluta e que conforme a gente vai fazendo escolhas, a gente vai traçando o nosso caminho, eu acredito, por aqui. Traz uma analogiazinha aqui que foi a velocidade em que você estava ou foi a árvore? E aí eles dizem, se você estivesse dirigindo a 160 quilômetros e batesse em uma árvore, sofreria um grave acidente. Entretanto, se você batesse na mesma árvore com o veículo a apenas 8 km por hora, o resultado seria totalmente diferente. A velocidade do carro é como o poder do seu desejo. Em outras palavras, quanto mais você deseja algo ou quanto mais tempo leva se concentrando no seu desejo, mais rápido a energia se move. A árvore, na nossa analogia, representa a resistência ou os pensamentos contraditórios que podem estar presentes. Então, tá vendo? A árvore é a resistência e a velocidade do carro é quanto a gente está focando no nosso desejo. Então, a resistência que a gente coloca é se a gente não estiver vibrando na frequência do desejo, aquilo que a gente já falou antes. Se a gente está querendo o carro novo, mas a gente está vibrando na insatisfação com o carro velho, com a falta de um carro, não tem jeito da gente de receber o novo, porque a gente não está vibrando na mesma frequência. E se a gente também tiver um desejo, mas a gente ficar naquela coisa de quando a gente tem vários tonéis para encher, a gente começa um, depois começa o outro, depois começa o outro, se a gente não focar no nosso desejo, o Napoleão Hill diz que ele deve virar uma obsessão, a gente deve pensar no nosso desejo dia e noite, sonhar com ele, pensar nele o tempo todo. E aí, depois a gente tem que estar então na vibração desse nosso desejo. E aí, tudo como eu cito novamente Napoleão Hill, a nossa varinha mágica seria nosso poder de usar, seria a nossa vontade, seria a nossa decisão de usar esse poder a nosso favor. Está prestando atenção nas emoções para ver em que frequência a gente está vibrando e está usando o nosso poder de vontade, a vontade, que Napoleão Hill diz também no livro Mais Esperto que um Diabo, eu acredito. Ele diz que a vontade é uma das faculdades mentais mais que ela pode se sobrepor a tudo, a razão, as emoções. Então a gente tem que ter força de vontade, não adianta. Se a gente realmente não se determinar que as coisas devem mudar, se o que a gente está vivendo agora não está tão agradável como a gente gostaria que estivesse, se a gente não tiver essa determinação, essa força de vontade, ninguém vai fazer por nós. É como Einstein dizia, é insanidade a gente querer viver algo diferente, insistindo em ficar no antigo. E aí, então, eu volto com a historinha, concluir a historinha da professora Lucilena sobre o ovo do cuco. É como quando a gente recebe, então, o nosso pacote lá de dogmas, de informações, de crenças. A gente nem nota que a gente está
tá seguindo dogmas e determinações que nos foram passadas e que, na verdade, elas estão nos impedindo de viver aquilo que o nosso desejo, receber o resultado do nosso desejo. Exatamente porque a gente, como Napoleão Hill diz ali no livro Mais Esperto que o Diabo também, a gente não escolhe pensar por nós mesmos. É como o mito da caverna diz. As pessoas estão ali todas amarradas a uma caverna, olhando sombras de uma fogueira. E aí tem um que sai, vai ali fora e vê que tem muito mais luz. Ele volta e ele fala para os outros, mas a gente tem que escolher se a gente vai aceitar o que ele está dizendo, que é aquele que foi lá fora. E aí eu acho que como a gente tem o nosso livre-arbítrio, seria legal se a gente pode escolher ir lá fora, ver como é que é, se tem mesmo muito mais luz do que só essa fresta, como aqui, por exemplo, parece uma caverna mesmo aqui onde eu estou. E aí, e se a gente vai e a gente vê que não tem muito mais luz lá fora, a gente volta correndo, né? Pode ser desse jeito. E aí, depois a gente tem esse nosso poder de escolha, aí a gente sai então dessa coisa do ovo do cuco, que o cuco é aquele passarinho folgado, que coloca o ovo dele no ninho do outro, porque ele não quer que a espécie se termine, mas ele não quer chocar o próprio ovo. Eu acho que ele está a um passo ali de passar para ser humano. E aí, então, o outro passarinho onde ele colocou o ovo dele, depois que ele nasce, ele está com aquele filhote ali que não é dele, mas se alguém disser para ele que não é dele, ele não vai aceitar que a pessoa diga isso, porque ele está determinado que seja dele. É como aquelas informações que a gente recebe, e se a gente não determina, não escolhe pensar por nós mesmos, às vezes a gente está chocando o ovo de cuco. Eu espero que vocês gostem aqui deixa eu mostrar novamente, só para concluir, aqui onde é que eu estou, nesse local aqui, que é então a Pedra das Fadas, e eu já disse aí no início, então, que seria aqui um dos monumentos desse tipo, um domene desse tipo, que significa é um monumento druídico, que é pré-histórico. Ele é formado por pedras achatadas, colocadas umas sobre as outras, em posição vertical, e esse é um dos maiores, mais bem conservados aqui da Europa. E ele é da era neolítica, que é pré-histórica, da Idade da Pedra, mesmo data de 2000 anos antes de Cristo, e tem 19,5 metros de altura. Eu acho que já disse isso no início, né? 6 de comprimento, 6 de largura e 19,5 metros de comprimento, 6 de largura e 4 de altura. É super impressionante, especialmente porque, de acordo com o que eu li e com o que o nome diz, Pedra das Fadas, ele foi construído pelas fadas e deve ter fadas bem... olha aqui, a pedra mais pesada tem 45 toneladas, deve ser fadas realmente muito fortes para colocar aqui, mas de qualquer forma é um local que dá para ver que é bem abençoado. Li também que ele é muito propício para trazer felicidade no amor para casais. Então, se a pessoa, os dois cônjuges vêm aqui e contam as pedras, eu li que são 48 pedras, se contam, e se os dois chegam no mesmo número, então é porque a união deles vai ser muito, muito, muito abençoada. E é isso que eu desejo para vocês, um ano novo abençoadíssimo, de todas as mudanças que vocês estiverem buscando que aconteça. E eu queria só concluir com trazendo um poema aqui para vocês, que é o poema do Irmão Ausente, do Chico Xavier e Emmanuel, que diz: como estiveres agora, nosso bom Deus te guie, te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde tu te encontres na vida, que Deus te ilumine. E com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. E aí conclui: no que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus irá te abençoar.
E é isso que eu desejo, que a mão de Deus te abençoe, que que esse ano de 2024 traga a abundância, a prosperidade que você está buscando, tá bom? E que esse ano te encontre cheio de saúde, tá bom? E aí, obrigada então para quem entrou aqui na minha live e obrigada para você que for assistir, tá? Então eu deixo vocês aqui com o Monumento das Fadas. Tchau!